O milionário parou o carro ainda em movimento quando viu aquela cena, e por alguns segundos, ele simplesmente não acreditou no que estava acontecendo. Ali, a poucos metros da própria mansão, sua mãe, uma senhora já frágil, com o corpo curvado e mãos quase tocando o chão, tentava desesperadamente não cair, enquanto carregava alguém nas costas. Mas não era qualquer pessoa. Era a própria esposa dele. Bem vestida, com um sorriso frio no rosto, ela gritava, pressionando o pescoço da idosa, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. A mãe dava passos falhos, tremia, quase desabava a cada segundo. E ele viu tudo. Cada detalhe, cada palavra, cada gesto de humilhação. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Porque o que aquela mulher fez não foi só desrespeito. Foi algo que ultrapassou qualquer limite. E a decisão que ele tomou ali, diante de todos, foi tão inesperada, que ninguém jamais esqueceu o que aconteceu depois. Mas para entender por que aquela cena foi tão devastadora, é preciso voltar um pouco no tempo. Porque Mário não era o tipo de homem que chegou onde chegou por acaso. E a história dele começou muito longe de qualquer mansão. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Mário cresceu em um bairro simples do interior, onde as ruas não tinham asfalto e as casas eram separadas umas das outras por cercas de arame farpado. A vida ali era dura, mas tinha uma dignidade silenciosa que só quem viveu sabe reconhecer. Ele era filho único de Dona Marta, uma mulher pequena de corpo mas enorme de espírito. Lavadeira de mão, ela acordava antes do sol nascer e só parava quando a última peça de roupa estava dobrada e guardada. Não havia reclamação, não havia lamento. Havia trabalho, havia fé, havia amor. Mário aprendeu a ler nos livros que Dona Marta comprava nas feiras de usados, sempre amassados, sempre com alguma página faltando. Mas ele lia tudo. Lia com uma fome que nem ele mesmo conseguia explicar direito. Enquanto os outros meninos jogavam bola na rua de terra, ele ficava sentado na soleira de casa, devorando cada palavra como se aquilo fosse comida. Dona Marta via aquilo e sorria. Ela sabia que o filho era diferente. Não de um jeito arrogante, não de um jeito que separasse ele dos outros. Era diferente porque carregava dentro de si uma chama que o frio da pobreza nunca conseguiu apagar. E quando Mário tinha 15 anos, essa chama ganhou direção. Um homem da cidade grande passou pelo bairro certo dia, de carro, perdido. Parou em frente à casa deles para pedir informação. Mário não só deu a informação como desenhou um mapa no chão de terra, explicou cada rua, cada referência, cada atalho. O homem ficou tão impressionado com a clareza e a inteligência do menino que antes de ir embora deixou um cartão e disse uma coisa que Mário nunca esqueceu: cabeça boa não tem endereço. Se um dia você quiser aprender, me procura. 2 anos depois, Mário pegou o único ônibus que saía do bairro todo dia às 5 da manhã e foi até a cidade grande com aquele cartão amassado no bolso e nenhum dinheiro além do necessário para a passagem de volta, caso as coisas não dessem certo. As coisas deram certo. Não de imediato, não de forma fácil, mas deram. O homem do cartão chamava-se Ernesto, e era dono de uma pequena distribuidora de materiais de construção. Ele não tinha vaga de emprego, mas tinha uma garagem bagunçada e uma contabilidade que ninguém entendia. Mário disse que resolvia os dois. E resolveu. Dormia num quartinho dos fundos, comia o que sobrava e trabalhava mais do que qualquer funcionário contratado. Em menos de um ano, a distribuidora estava organizada, lucrando mais e com uma carteira de clientes que havia dobrado de tamanho. Ernesto reconhecia talento quando via. Deu ao rapaz uma participação nos lucros. Depois, uma sociedade. Depois, ficou só o nome no contrato mesmo, porque quem tocava tudo de verdade era Mário. Aos 30 anos, Mário tinha 2 distribuidoras, uma transportadora e um terreno comprado à vista no melhor bairro da cidade. Aos 35, a mansão estava pronta. E na inauguração da mansão, a primeira pessoa que ele trouxe para dentro foi Dona Marta. A senhora entrou devagar, descalça no mármore frio, olhando para o teto alto como se estivesse dentro de uma catedral. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois colocou a mão no rosto do filho e disse apenas: "Você nunca me deixou envergonhar." Mário chorou. Não de emoção pelo que havia conquistado. Chorou porque sabia que tudo que ele tinha, cada tijolo, cada centavo, cada decisão certa, tinha o nome dela nas fundações. Dona Marta foi morar na mansão. Ela que escolheu o quarto mais simples, de frente para o jardim,
com janela de onde podia ver o nascer do sol. Dizia que não precisava de mais do que isso. E por um tempo, a vida foi exatamente como Mário havia sonhado. Mas aí, Suelen entrou na história. E quando Suelen entrou, as coisas começaram a mudar. Devagar no começo, quase imperceptível. Do jeito que a maré sobe sem que ninguém perceba, até que a água já está nos joelhos. E quando Mário percebeu o que estava acontecendo de verdade, já tinha ido longe demais. Suelen tinha o tipo de beleza que chamava atenção antes mesmo de ela abrir a boca. Alta, cabelos escuros, sempre bem arrumada, com um jeito de entrar no ambiente como se aquele espaço tivesse sido feito especialmente para ela. As pessoas olhavam. E ela sabia disso. Sempre soube. Mário a conheceu numa tarde de sexta-feira, num evento de negócios que ele nem queria ter ido. Um sócio havia insistido, dizendo que era importante aparecer, circular, ser visto. Mário foi de má vontade, ficou perto da entrada a maior parte do tempo, pensando em ir embora. Foi quando Suelen apareceu. Ela estava do outro lado do salão, conversando com um grupo, rindo de um jeito que parecia calculado, mas soava natural. Mário não era homem de se deixar impressionar facilmente. Havia construído uma fortuna justamente porque sabia separar o que brilhava do que tinha valor de verdade. Mas naquela noite, ele abriu uma exceção. Eles conversaram por quase 2 horas. Suelen era inteligente na conversa, sabia ouvir na hora certa, sabia falar na hora certa. Perguntou sobre os negócios dele com um interesse que parecia genuíno. Riu das histórias da infância sem aquela pena disfarçada que Mário tanto detestava nas pessoas ricas. Parecia diferente. Ele pediu o número dela antes de ir embora. Ela demorou 2 segundos antes de dar. Só 2. Mas aqueles 2 segundos foram suficientes para que Mário ficasse pensando nela durante o fim de semana inteiro. O namoro começou devagar. Jantares, passeios, fins de semana fora. Suelen era animada, falante, cheia de planos e vontades. Gostava do melhor de tudo, dos melhores restaurantes, das melhores roupas, das melhores viagens. E Mário, que havia passado a vida inteira abrindo mão de conforto para construir o que tinha, sentiu algo estranho ao lado dela. O prazer de gastar. Não era extravagância por vaidade. Era, pelo menos no começo, a sensação de poder oferecer para alguém o que ele mesmo nunca havia tido. E Suelen recebia tudo com uma naturalidade que ele confundia com gratidão. Dona Marta, desde o início, ficou em silêncio. Não disse nada contra. Não fez cara feia. Mas quem conhecia a senhora sabia ler os sinais. O jeito como ela observava Suelen com aqueles olhos pequenos e atentos. O jeito como respondia com monossílabos quando a jovem falava. O jeito como, toda vez que Suelen saía do cômodo, Dona Marta ficava olhando para o vazio por alguns segundos, como se estivesse processando alguma coisa que ainda não tinha nome. Mário notava. E escolhia não perguntar. Porque quando a gente está apaixonado, às vezes é mais fácil não fazer as perguntas cujas respostas a gente não quer ouvir. O casamento veio rápido. Menos de 1 ano de namoro. Suelen foi quem trouxe o assunto pela primeira vez, numa noite em que os dois estavam jantando em casa, com vinho caro e música baixa. Ela disse que não gostava de enrolação, que sabia o que queria, que quando algo era bom não havia motivo para esperar. Mário concordou. E 2 semanas depois estava numa joalheria escolhendo anel. A cerimônia foi grande. 300 convidados, buffet premiado, vestido importado. Suelen entrou no salão como se fosse a coisa mais natural do mundo ser o centro de tudo. E era, de fato, deslumbrante. Mário ficou parado no altar olhando para ela vir em sua direção e pensou, sinceramente, que era o homem mais sortudo do mundo. Dona Marta estava na primeira fileira, com um vestido azul que ela mesma havia escolhido numa loja simples do centro. Nada de grife, nada de luxo. Mas ela estava linda do jeito que só mulher com dignidade fica linda, com a coluna ereta e o olhar sereno. Quando Mário passou por ela antes de chegar ao altar, Dona Marta segurou a mão do filho por um segundo. Só um segundo. Não disse nada. Mas o aperto foi forte. Mário entendeu. E escolheu, mais uma vez, não pensar muito sobre aquilo. Os primeiros meses de casamento foram tranquilos na superfície. Suelen assumiu a casa como se sempre tivesse sido dela, remanejou móveis, trocou decorações, contratou e demitiu funcionários sem consultar ninguém. Mário deixava.
Dizia que era a casa dela também e que ela tinha direito de deixar do jeito que quisesse. Mas Dona Marta começou a se sentir invisível. Não de um jeito dramático. De um jeito sutil, que é o mais cruel de todos. A cadeira dela na mesa do café da manhã foi trocada de lugar sem aviso. O canteiro de flores que ela havia plantado no jardim foi removido para dar espaço a uma escultura moderna que Suelen comprou numa galeria. As receitas antigas que Dona Marta tinha o hábito de preparar às terças-feiras foram sendo substituídas por um chefe particular que Suelen contratou. Cada coisa, sozinha, parecia pequena demais para virar discussão. Juntas, formavam um recado que a idosa entendia com clareza. Ela estava no caminho. Dona Marta não reclamava para o filho. Não era do seu feitio transformar dor em queixa. Mas havia noites em que Mário passava em frente ao quarto dela e via a luz acesa até tarde, e sabia que a mãe não estava dormindo. E sentia aquele aperto no peito que ele insistia em ignorar durante o dia. O problema era que quanto mais o tempo passava, menos fácil ficava ignorar. Porque Suelen não estava apenas remodelando a casa. Estava remodelando o ambiente inteiro. E havia algo no jeito como ela tratava Dona Marta, um tom de voz, um olhar de canto, uma impaciência mal disfarçada, que Mário captava nos momentos em que não estava sendo observado. Ele ainda não tinha nome para aquilo. Mas o nome viria. Logo, tudo viria. E quando viesse, não haveria mais como fingir que não estava vendo. A convivência dentro da mansão foi ficando cada vez mais pesada com o passar dos meses. Não de um jeito explosivo, com gritos e portadas. De um jeito lento, calculado, que ia corroendo o ambiente como ferrugem corrói o ferro, por baixo, sem fazer barulho, até que um dia a estrutura toda já está comprometida. Suelen tinha um talento específico para isso. Ela sabia exatamente até onde podia ir na frente de Mário. Na presença do marido, era educada com Dona Marta. Não calorosa, não carinhosa, mas educada. Respondia quando a senhora falava, sentava à mesma mesa, fingia interesse nas conversas. Era uma performance bem ensaiada, e Mário, que passava a maior parte do dia fora cuidando dos negócios, não tinha como enxergar o que acontecia quando ele não estava. Mas Dona Marta estava lá, e via tudo. Começou com as pequenas humilhações cotidianas. Suelen tinha o hábito de dar ordens à sogra como se ela fosse mais uma funcionária da casa. Pedia que pegasse coisas no andar de cima, que abrisse a porta para as visitas, que buscasse água na cozinha enquanto ela estava sentada no sofá a poucos metros da geladeira. Sempre com um tom que não era exatamente grosseiro, mas que carregava um desprezo tão transparente que qualquer pessoa de boa fé conseguia sentir. Dona Marta atendia. Não por fraqueza, mas porque era o tipo de mulher que preferia manter a paz do que criar conflito dentro da própria casa do filho. Os funcionários da mansão observavam tudo em silêncio. Havia um desconforto visível entre eles sempre que Suelen dirigia aquele tom à idosa. Cláudia, a empregada que trabalhava na casa havia mais tempo e que tinha uma afeição sincera por Dona Marta, mais de uma vez ficou com as palavras na ponta da língua. Mas segurou. Sabia que não era seu lugar falar. Só que o que aconteceu numa tarde de quarta-feira mudou o nível de tudo. Dona Marta estava na cozinha preparando um bolo. Não porque alguém havia pedido. Simplesmente porque era uma das poucas coisas que ainda faziam sentir que havia um pedaço daquela casa que era dela. O cheiro de baunilha e canela se espalhando pelos cômodos era, para a senhora, uma forma de presença. Uma forma de dizer, sem palavras, que ela ainda existia ali. Suelen entrou na cozinha sem avisar, jogou a bolsa em cima da bancada e olhou para os ingredientes espalhados com uma cara que não escondia o incômodo. Outra vez isso? Ela disse, com aquele tom de quem está falando com uma criança desobediente. Dona Marta ergueu os olhos calmamente. É bolo de laranja. Suelen. Mário sempre gostou muito. Mário está de dieta. Ela respondeu, seca. E essa bagunça toda na minha cozinha não é o que eu preciso ver quando chego em casa. Dona Marta ficou parada por um momento. Respirou fundo. Eu limpo tudo antes de sair, como sempre faço. Suelen não respondeu. Pegou a bolsa da bancada, deu meia volta e saiu da cozinha como se o assunto estivesse encerrado. Mas antes de sair, passou o braço de leve pela tigela com a mistura do bolo e a derrubou no chão. Não foi um acidente. Não tinha cara de acidente. Dona Marta ficou olhando para o chão. Para a massa escorrendo pelo piso branco. Para o trabalho desmanchado em segundos. E pela primeira vez desde que aquela mulher havia entrado na vida do filho,
A senhora sentiu algo que ela mesma não esperava sentir. Não era raiva. Era tristeza. Uma tristeza funda, do tipo que não passa com o tempo. Do tipo que a gente carrega nos ossos. Naquela noite, quando Mário chegou em casa, Dona Marta não disse nada. Estava sentada no quarto dela, com a janela aberta para o jardim, olhando o escuro lá fora. Mário bateu na porta, entrou, sentou na beira da cama como fazia quando era criança e algo incomodava. Tá tudo bem, mãe? Tô bem, filho. Ela sorriu. O sorriso que as mães usam quando não querem transferir o peso delas para os filhos. Mário ficou olhando para ela por alguns segundos. Sabia que não estava tudo bem. Mas Dona Marta não abriria. Nunca abria. E ele, que havia aprendido com ela a ser forte, havia também aprendido com ela a não insistir quando a outra pessoa escolhia o silêncio. Então ele disse boa noite, deu um beijo na testa dela e saiu. E Dona Marta ficou sozinha com a janela aberta e o jardim escuro lá fora. Nos dias seguintes, o comportamento de Suelen foi escalando. Era como se cada vez que Dona Marta aceitava uma humilhação em silêncio, a jovem interpretasse aquilo como uma permissão para ir mais longe. Começou a fazer comentários sobre a idade da sogra na frente das visitas. Dizia, com um sorriso na boca, coisas como ela às vezes esquece as coisas, coitada, ou a gente tem que ter paciência com pessoas mais velhas. Dona Marta ouvia tudo, com a coluna ereta e o olhar fixo, sem dar o prazer de demonstrar que aquilo atingia. Mas atingia. Cada palavra, cada olhar, cada gesto de descaso atingia como uma pedra pequena. Sozinha, uma pedra pequena não derruba ninguém. Mas quando chegam aos montes, sem parar, sem descanso, até os mais fortes começam a dobrar. E havia algo que Suelen ainda não sabia. Cláudia, a empregada de confiança, havia começado a notar tudo. Datas, horários, situações. Não sabia ainda para que serviria aquilo. Mas algo dentro dela dizia que um dia aquelas anotações fariam diferença. E esse dia estava mais próximo do que qualquer um imaginava. Mário não era um homem distraído. Pelo contrário. Havia construído tudo o que tinha justamente porque prestava atenção nos detalhes que a maioria das pessoas deixava passar. Sabia quando um número estava errado numa planilha antes mesmo de checar 2 vezes. Sabia quando um sócio estava mentindo antes mesmo de terminar a frase. Era uma habilidade que ele havia desenvolvido ao longo de anos, uma espécie de radar interno que apitava quando algo não estava certo. Mas quando se tratava de Suelen, ele desligava esse radar. Não por ingenuidade, por escolha. Porque havia uma parte dele que ainda acreditava que o casamento era algo que podia ser construído da mesma forma que havia construído os negócios, com dedicação, com paciência, com vontade de fazer dar certo. E enquanto ele mantivesse essa crença, precisava não enxergar certas coisas. O problema é que tem um ponto em que a realidade para de pedir licença. Foi numa tarde de sábado que o radar de Mário apitou alto demais para ser ignorado. Ele havia chegado em casa mais cedo do que o esperado. Uma reunião que deveria durar a tarde inteira terminou em menos de 1 hora porque a outra parte desistiu do negócio. Mário voltou para casa com aquela sensação particular de quem ganhou tempo de presente e ainda não sabe o que fazer com ele. Entrou pela porta lateral, do jeito que tinha o hábito de fazer quando não queria acionar o sistema de câmeras da entrada principal. Não era desconfiança. Era simplesmente um hábito antigo, dos tempos em que a mansão ainda estava sendo construída e ele entrava pelo canteiro de obras. Atravessou o corredor em silêncio. E foi então que ouviu a voz de Suelen vinda da sala. Não era o tom de voz normal. Era aquele tom que ele havia notado algumas vezes, mas sempre de relance, sempre rápido o suficiente para ser descartado como cansaço ou mau humor passageiro. Agora, sem que ela soubesse que ele estava ali, o tom estava completamente despido de qualquer disfarce. Mário parou no corredor. Escutou. Eu não pedi para você sentar aqui, Suelen estava dizendo. Essa parte da sala é onde eu recebo visitas. Você pode ficar no seu quarto ou na cozinha. A voz de Dona Marta veio calma, mas com cansaço que Mário nunca havia ouvido antes. Essa é a sala da casa do meu filho, Suelen. Casa do seu filho, da esposa dele. Suelen cortou, seca. E a esposa dele está pedindo um pouco de espaço. Isso é tão difícil de entender? Silêncio. Mário ficou parado no corredor sem respirar. Você sabe, Suelen continuou, e a voz havia descido mais um degrau, para algo mais frio, que eu tenho sido bem tolerante.
Eu poderia ter pedido pro Mário te colocar num apartamento separado desde o começo. Muita gente faria isso. Mas eu deixei você ficar. E a mínima coisa que eu peço é um pouco de consideração. Dona Marta não respondeu. Mário ouviu o som dos passos da mãe se afastando devagar pelo corredor do outro lado. Passos lentos, cansados. E depois, o clique suave da porta do quarto dela se fechando. Ele ficou parado por um longo momento. O radar não estava apenas apitando agora. Estava gritando. Naquela noite, Mário ficou acordado muito depois de Suelen adormecer. Deitado no escuro, olhando para o teto, deixando que os fragmentos que havia ignorado por meses fossem voltando um por um, como peças de um quebra-cabeça que ele havia se recusado a montar. O canteiro de flores arrancado. O tom de voz que mudava quando ele entrava no cômodo. Os olhos de Dona Marta que ficavam fixos no vazio por alguns segundos depois que Suelen saía. O aperto da mão dela no altar, no dia do casamento. E agora as palavras que havia ouvido naquela tarde, ditas com uma frieza que revelava que não eram novidade, que eram parte de um padrão estabelecido há muito tempo. Mário respirou fundo no escuro. Havia uma pergunta que ele havia evitado fazer a si mesmo por muito tempo. Uma pergunta simples, mas que carregava consequências enormes dependendo da resposta. O que estava acontecendo dentro da sua própria casa enquanto ele não estava? E ele percebeu, com um peso no estômago, que não sabia a resposta. Não porque a resposta não existisse, mas porque havia escolhido não procurá-la. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, Mário parou na porta do quarto da mãe. Bateu de leve. Entrou. Dona Marta estava sentada na beira da cama, já arrumada, as mãos no colo, olhando pela janela para o jardim lá fora. Mário sentou ao lado dela. Ficaram os dois em silêncio por um momento, como faziam quando ele era criança e algo pesado estava no ar, mas as palavras ainda não haviam chegado. Mãe, ele disse por fim. Você tá feliz aqui? Dona Marta virou o rosto para ele. Olhou para o filho com aqueles olhos que haviam visto tanta coisa ao longo de tantos anos. E deu um sorriso tranquilo que não chegava aos olhos. Eu tô bem, filho. A mesma resposta de sempre. Mário assentiu devagar. Ficou mais um momento ali, o ombro dela encostado no ombro dele, o sol da manhã entrando pela janela. Então se levantou, beijou a testa dela e saiu. Mas desta vez, enquanto descia as escadas, ele não desligou o radar. Pelo contrário. Pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu prestar atenção de verdade. E o que ele começou a perceber nos dias seguintes foi algo que ele não conseguiria mais ignorar. Porque havia um limite. E Suelen estava muito mais perto dele do que imaginava. A tarde em que tudo mudou começou de um jeito completamente comum. Era uma quinta-feira sem nada de especial marcado. O sol estava forte, daquele jeito preguiçoso de fim de tarde que faz a luz ficar amarelada e o ar ficar parado. Mário havia saído cedo para uma série de reuniões do outro lado da cidade. Dona Marta havia passado a manhã no jardim, cuidando das novas mudas que havia plantado discretamente num canto que Suelen ainda não havia reclamado. E Suelen havia dormido até tarde, como era seu hábito nos dias em que não tinha compromissos. Por volta das 3 da tarde, Suelen decidiu que queria ir até o shopping. Não havia motivo específico. Era o tipo de programa que ela fazia por impulso, só para sair, para ser vista, para gastar alguma coisa e voltar com sacolas. Chamou o motorista particular, mas ele havia levado Mário para as reuniões e não estava disponível. Chamou um carro por aplicativo, mas o celular estava com bateria baixa e o aplicativo travou antes de confirmar a corrida. Então ela teve uma ideia. Uma ideia que parecia simples na cabeça dela. Vou de carro, ela disse para si mesma, pegando as chaves do veículo reserva, um sedã de luxo que ficava na garagem para uso geral da casa. Dona Marta estava passando pelo corredor naquele momento e ouviu. Você vai sozinha, Suelen? Vou, ela respondeu, sem olhar para a sogra. Se quiser companhia, posso ir junto, Dona Marta disse, com a simplicidade de sempre. Preciso comprar algumas coisas numa farmácia perto dali. Suelen ficou um segundo em silêncio. Depois deu de ombros. Tá bom. Mas eu não vou esperar. As duas saíram juntas. Suelen dirigindo, Dona Marta no banco do passageiro com a bolsinha no colo, quieta, olhando pela janela. O silêncio entre elas era daquele tipo que não pesa porque nenhuma das duas está tentando preenchê-lo. Cada uma no seu mundo.
O shopping ficava a uns 15 minutos da mansão. Uma rota simples, pela avenida principal, sem trânsito naquela hora. Suelen foi a maior parte do caminho mexendo no rádio, trocando de estação sem parar, incapaz de ficar com nada por mais de 30 segundos. Passaram a tarde no shopping. Suelen foi de loja em loja, experimentou roupas, comprou 3 pares de sapatos e um perfume importado. Dona Marta foi à farmácia, comprou os remédios que precisava e ficou sentada num banco perto da entrada esperando a nora terminar. Sem reclamação, sem pressa aparente. Só esperando. Quando saíram, o sol já estava descendo. Foi na saída do estacionamento que o carro começou a fazer um barulho estranho. Um tranco seco, vindo de baixo. Depois outro. Suelen franziu a testa e continuou dirigindo, na esperança de que fosse algo passageiro. Mas o barulho foi aumentando, até que a menos de 300 metros da mansão o carro simplesmente parou. Morreu no meio da rua. Suelen tentou dar a partida de novo. Nada. Tentou mais uma vez. Nada. Bateu a mão no volante com força. Que absurdo, ela disse entre os dentes. Dona Marta olhou pela janela. Avaliou a situação com calma. A mansão tá logo ali, Suelen. São uns 200 metros no máximo. A gente pode ir a pé tranquilamente. Suelen não respondeu. Pegou o celular para ligar para alguém. A bateria havia descarregado completamente enquanto estavam no shopping. A tela não acendia. Ela jogou o celular no banco com raiva. Dona Marta observou tudo em silêncio. Então, com cuidado de sempre, abriu a porta do carro e colocou os pés no asfalto. Vamos. Então. Num instante a gente chega. Eu não vou a pé, Suelen disse, a voz cortante. Dona Marta parou. Virou-se para Nora com uma expressão de quem não entendeu direito. Como assim? É pertinho, Suelen. Você tá vendo a grade da mansão daqui. Eu tô com dor no pé, ela disse, cruzando os braços. Esse salto me machucou a tarde toda. Então tira o salto e vai descalça, Dona Marta respondeu, com a praticidade de quem já andou muito na vida sem sapato nenhum. O olhar que Suelen deu para a sogra naquele momento foi de um gelo que Dona Marta nunca havia visto antes. Um olhar que não tinha nem raiva. Tinha desprezo. O tipo de olhar que uma pessoa dá para algo que considera completamente abaixo dela. Você vai me carregar, Suelen disse. As palavras saíram devagar, uma por uma, como se ela estivesse explicando algo óbvio para alguém de raciocínio lento. Dona Marta ficou parada. Por um segundo, achou que havia entendido errado. O quê? Você vai me carregar até em casa, Suelen repetiu, com a mesma frieza. Você tá aí parada sem fazer nada de útil. Então serve para alguma coisa agora. O silêncio que caiu ali foi pesado como concreto. Dona Marta olhou para Nora. Olhou para a mansão lá na frente. Olhou para as próprias mãos, com as manchas da idade e as veias marcadas pelo tempo. E sentiu algo subir pelo peito que ela precisou engolir com força para não deixar transbordar. Suelen, ela disse, a voz baixa mas firme, eu sou uma senhora de idade. Eu não tenho condição de carregar ninguém. Não me interessa, Suelen cortou, abrindo a porta do carro. Se você não presta para nada, pelo menos presta para isso. E antes que Dona Marta pudesse dizer mais uma palavra, Suelen pulou nas suas costas. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixa seu like. No final desse vídeo quero que você responda essa pergunta. E se fosse você no lugar da Dona Marta, o que você faria? O peso caiu sobre Dona Marta de uma vez. Sem aviso, sem cuidado, sem a menor consideração pelo corpo frágil daquela senhora. Suelen se jogou nas costas da sogra como se estivesse subindo num degrau, agarrando os ombros dela com as 2 mãos, cruzando as pernas na frente como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Dona Marta dobrou para frente com impacto. Os joelhos quase cederam ali mesmo. Ela abriu os braços instintivamente para se equilibrar, os pés buscando firmeza no asfalto quente, o corpo inteiro lutando contra um peso que ele simplesmente não estava preparado para suportar. Por um segundo, pareceu que as duas iriam cair juntas ali mesmo, no meio da rua, a poucos metros do carro parado. Mas Dona Marta não caiu. Ela se firmou. Com uma força que vinha de algum lugar fundo, de um lugar que não era muscular, que era feito de anos de trabalho duro e de uma dignidade que nenhuma humilhação havia conseguido quebrar ainda, ela se firmou. E começou a caminhar.
Cada passo era uma batalha. O corpo de Dona Marta não foi feito para aquilo. Os ombros dobravam para baixo sob o peso, a coluna curvava num arco que causava dor só de olhar, os pés arrastavam no asfalto com um esforço visível a cada metro. Sua respiração ficou pesada quase imediatamente, aquele tipo de respiração ofegante que vem quando o corpo está sendo exigido além do limite. Suelen não disse nada sobre o esforço da sogra. Não perguntou se estava bem. Não ofereceu descer. Não demonstrou o menor sinal de que percebia o que estava acontecendo com o corpo daquela mulher. Pelo contrário. Mais rápido, ela disse, balançando levemente os pés como quem está impaciente num ônibus que não anda. A gente vai demorar o dia todo assim. Dona Marta não respondeu. Guardou o ar que tinha para dar o próximo passo. Sério, você é muito lenta, Suelen continuou, e havia um deboche na voz que ela nem se preocupava em esconder. Qualquer pessoa faria isso mais rápido. Um carro passou devagar do outro lado da rua. O motorista olhou pela janela, viu a cena e diminuiu a velocidade, incrédulo. Uma senhora de idade, curvada quase ao meio, carregando uma mulher jovem e bem vestida nas costas, enquanto caminhava com dificuldade evidente em direção a uma mansão que estava logo à frente. O motorista ficou olhando por alguns segundos. Depois foi embora. Mas a cena havia sido vista. Você está me machucando com esses saltos, Suelen reclamou, mudando de posição em cima da sogra, como se estivesse ajustando conforto numa cadeira. Segura mais firme aqui. E apertou os joelhos nos lados de Dona Marta com uma força desnecessária. A senhora fechou os olhos por um segundo. Abriu de novo. Continuou andando. Não acredito que um carro simplesmente para sim, Suelen estava dizendo, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, com o tom entediado de quem está sendo inconveniado por algo banal. Vou falar pro Mário trocar esse carro. Uma vergonha. Dona Marta deu mais alguns passos. O portão da mansão já estava visível com clareza, a grade de ferro trabalhado e as câmeras de segurança lá em cima. Eram talvez uns 80 metros ainda. 80 metros que pareciam 80 quilômetros. Você podia pelo menos andar direito, Suelen disse, irritada com o balanço irregular dos passos da sogra. Parece que você nunca carregou nada na vida. E aí, algo dentro de Dona Marta reagiu. Não foi um grito. Não foi um choro. Foi uma voz baixa, exausta, mas absolutamente firme. Carreguei muito na vida, Suelen, ela disse, sem parar de caminhar. Carreguei coisa muito mais pesada do que você pode imaginar. E carreguei com dignidade. Suelen ficou em silêncio por um segundo. Depois deu uma risada curta. Sem graça. Que dramática. A poucos metros do portão, o corpo de Dona Marta começou a avisar que havia chegado no limite. Os passos ficaram mais curtos, mais instáveis. Os joelhos começaram a tremer de um jeito que ela não conseguia controlar. A respiração estava tão pesada que dava para ouvir de longe, aquele ofego seco de quem está no fim das forças. A coluna havia dobrado tanto que as mãos dela estavam quase na altura dos joelhos, os braços abertos para os lados como se tentassem encontrar algum equilíbrio que o corpo já não tinha mais condições de oferecer. Suelen percebeu que algo estava diferente. Ei, ela disse, com um tom irritado. Não para agora. Tô quase chegando. Dona Marta não respondeu. Deu mais um passo. O joelho direito dobrou para dentro. Ela inclinou perigosamente para frente, as mãos descendo em direção ao asfalto, o peso de Suelen puxando tudo para baixo numa queda que parecia inevitável. Ei! Suelen gritou, agarrando os ombros da sogra com força. Não cai! Você é ridícula! E foi exatamente nesse momento exato, com Dona Marta quase no chão e Suelen gritando em cima dela sem a menor intenção de descer. Foi nesse momento que o carro preto apareceu no fim da rua. Vindo devagar, como sempre vinha quando ele estava chegando em casa sem pressa. E dentro daquele carro, o homem que estava dirigindo viu algo que fez o pé ir automaticamente para o freio. O carro parou quase que no meio da rua. Por alguns segundos, não houve movimento nenhum de dentro do veículo. Só silêncio. E então a porta do motorista se abriu. Mário saiu do carro devagar. Não com pressa. Não com grito. Com aquela calma de quem acabou de ver algo que reorganizou tudo dentro dele, e agora está processando cada detalhe antes de dar o próximo passo. Era a mesma calma que ele usava nas negociações mais difíceis, quando o outro lado tentava pressionar e ele simplesmente parava, respirava,
e deixava o silêncio trabalhar por ele. Mas por dentro, não havia calma nenhuma. Por dentro, havia algo que ele nunca havia sentido antes com aquela intensidade. Não era raiva comum. Era uma coisa mais funda, mais quente, que subia devagar do estômago e chegava ao peito com uma pressão que ele precisava controlar com cada grama de disciplina que possuía. Ele caminhou em direção às duas mulheres sem dizer uma palavra. Suelen ainda não havia percebido. Estava com as costas voltadas para a rua, concentrada em se equilibrar enquanto Dona Marta lutava para não desabar de vez. Ainda reclamava em voz alta, ainda pressionava os joelhos nos lados da sogra. Ainda tinha aquele tom de quem está sendo inconveniada por algo completamente irrelevante. Segura firme, falei, ela disse, irritada. Que situação ridícula! Dona Marta estava com os braços abertos, os joelhos tremendo, a respiração em frangalhos. Seus olhos estavam fixos no chão, concentrados em não cair. E foi por isso que ela viu os sapatos primeiro. Os sapatos que ela conhecia. O passo que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo, porque era o mesmo passo que havia aprendido a caminhar na frente dela décadas atrás, numa rua de terra sem asfalto, num bairro simples do interior. Dona Marta ergueu os olhos devagar e encontrou o rosto do filho. O que Mário viu quando chegou perto o suficiente para ver com clareza foi algo que ficaria gravado na memória dele para o resto da vida. Sua mãe. A mulher que havia lavado roupa de madrugada para que ele tivesse livro escolar. A mulher que havia comido menos para que ele comesse mais. A mulher que havia segurado a mão dele no altar com um aperto que dizia tudo que ela nunca colocou em palavras. Essa mulher estava curvada quase ao meio, com os braços tremendo, o corpo no limite absoluto, carregando nas costas a esposa dele, que estava sentada confortavelmente, com expressão entediada, reclamando. Algo quebrou dentro de Mário naquele momento. Não de um jeito barulhento, de um jeito silencioso definitivo, como uma corda que arrebenta depois de ter sido esticada por tempo demais. Não havia mais nada a processar, nada a ponderar, nada a tentar entender ou justificar. Havia apenas uma certeza. Limpa, fria e absoluta. Desce. A voz de Mário saiu baixa, quase sussurrada. Mas havia algo naquele tom que cortou o ar como uma faca. Suelen congelou. Reconheceu a voz antes mesmo de virar o rosto. E quando virou, o sorriso que havia no rosto dela desapareceu numa fração de segundo, substituído por uma expressão que misturava surpresa, embaraço e o início de um medo que ela ainda tentava disfarçar. Mário, ela disse, e a voz saiu diferente. Menor. Eu posso explicar. O carro quebrou e eu tava com dor no pé e... Desce da minha mãe. Ele repetiu. Mesma voz. Mesmo tom. Suelen desceu. Rapidamente, desajeitadamente, como alguém que foi apanhado fazendo algo que sabia ser errado e agora tentava minimizar o estrago. Seus pés tocaram o asfalto e ela abriu a boca para continuar a explicação, mas Mário já havia passado por ela como se ela não estivesse ali. Foi direto para a mãe. Dona Marta ainda estava curvada, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Mário chegou por baixo, passou o braço nas costas dela com cuidado enorme, como se estivesse segurando algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Mãe, tô aqui. Pode soltar. A voz dele naquele momento era completamente diferente. Não havia mais aquela contenção fria. Havia o filho. Só o filho. Dona Marta soltou o ar de uma vez, como se houvesse esperado por aquelas palavras para finalmente poder respirar de verdade. Encostou no braço do filho, fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu, havia lágrimas que ela não deixou cair. Eu tô bem, ela disse. E dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, era mentira. Ela não estava bem. Estava esgotada, humilhada, com dor no corpo inteiro. Mas estava segura. Mário a ajudou a caminhar os últimos metros até o portão. Devagar, com cuidado, sem pressa nenhuma. Chamou Cláudia pelo interfone antes mesmo de entrar. Pediu água. Pediu que preparassem o quarto da mãe. Pediu que chamassem um médico de confiança da família. Só então ele virou para Suelen. Ela ainda estava no mesmo lugar, perto do portão, com as sacolas do shopping no braço e uma expressão que tentava montar alguma versão dos fatos que fizesse sentido. Abriu a boca assim que ele se aproximou. Mário, eu sei que parece absurdo, mas você não estava aqui, o carro parou do nada, eu não tinha como. Para. Ele disse. Uma palavra. Só uma. Suelen parou.
Mário ficou olhando para ela por um longo momento. Com aquele olhar que ela havia visto poucas vezes, o olhar que ele usava quando encerrava um negócio que não tinha mais salvação. Quando a decisão já estava tomada e não havia argumento que mudasse nada. Eu vi tudo, ele disse. Cada segundo. Suelen tentou dizer algo. Eu vi tudo, ele repetiu, mais devagar ainda. E o que eu vi não tem explicação que conserte. O silêncio que caiu entre os dois era diferente de qualquer silêncio que havia existido naquele casamento. Não era o silêncio de uma briga que passa. Era o silêncio de algo que acabou. Suelen sentiu aquilo. E pela primeira vez desde que havia entrado na vida daquele homem, ela sentiu medo de verdade. Não do grito, do silêncio. Porque no silêncio dele estava a decisão. E ela ainda não sabia o tamanho do que estava por vir. Naquela noite, a mansão ficou em silêncio mais cedo do que de costume. Dona Marta havia sido atendida pelo médico da família, o Dr. Renato, um homem calmo e discreto que atendia a família havia anos. Ele examinou a senhora com cuidado, verificou a pressão, avaliou os joelhos e as costas, e quando terminou ficou um momento parado antes de falar, como quem está escolhendo as palavras com cuidado. Ela está bem, ele disse para Mário, em voz baixa, no corredor. Mas foi um esforço muito além do que o corpo dela suporta. Se tivesse caído, as consequências poderiam ter sido sérias. Muito sérias. Mário assentiu devagar. Obrigado, doutor. O médico foi embora sem fazer mais perguntas. Era do tipo que entendia quando não era hora de perguntar. Mário entrou no quarto da mãe. Ela estava deitada, com o abajur aceso do lado da cama, as mãos sobre o lençol. Parecia menor ali, mais frágil do que ele estava acostumado a ver. E aquilo doeu de um jeito que ele não havia previsto. Puxou a cadeira e sentou ao lado dela sem dizer nada. Ficaram assim por um tempo. O silêncio entre os dois era do tipo bom, do tipo que não precisa ser preenchido, que já tem peso e significado por si mesmo. Foi Dona Marta quem falou primeiro. Você não precisa fazer nada por mim, filho. Mário olhou para ela. Mãe, eu tô falando sério, ela continuou, com a voz calma de sempre, mas com um fio de firmeza que não deixava espaço para contestação. Eu sei o que você tá pensando. Eu conheço você há mais tempo do que qualquer pessoa nesse mundo. E eu não quero que você tome decisão nenhuma por causa de mim. Mário ficou em silêncio por um momento. Então disse, não é só por causa de você. Dona Marta o olhou. É por causa de mim também, ele completou. Pelo homem que eu sou. Ou pelo homem que eu quero continuar sendo. A senhora fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo neles que era ao mesmo tempo tristeza e alívio. Como quem carregou um peso sozinha por muito tempo e finalmente viu alguém chegar para dividir. Ela não disse mais nada. Nem precisava. Suelen estava no quarto do casal quando Mário subiu. Estava sentada na beira da cama, sem as sacolas do shopping, sem o salto, com uma expressão que ela havia montado cuidadosamente durante as horas anteriores. Uma expressão de arrependimento calculado. Mário conhecia aquela expressão. Havia visto variações dela em sócios desonestos, em fornecedores que tentavam renegociar depois de errar, em pessoas que só demonstravam remorso quando as consequências chegavam perto demais. Mário, ela começou, com a voz suavizada. Eu preciso que você me deixe explicar. Ele entrou no quarto, foi até a janela, ficou de costas para ela por um momento olhando para o jardim lá embaixo. Então virou. Pode falar. Ele disse. Suelen respirou. Eu sei que foi longe demais. Eu sei disso. Eu estava nervosa, o carro parou do nada, eu perdi a cabeça. Não foi algo que eu planejei, foi um momento, foi. Suelen. Ela parou. Quantas vezes isso aconteceu enquanto eu não estava? Ele perguntou. A voz era neutra, sem acusação explícita, mas com um peso que ela sentiu físico. O quê? Você me ouviu, ele disse. Quantas vezes você tratou minha mãe dessa forma quando eu não estava por perto? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Suelen abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mário, a gente tem diferenças. Toda nora e sogra tem. Isso não significa. Cláudia me mostrou as anotações. Ele disse. O rosto de Suelen mudou. Ela guarda tudo. Mário continuou, devagar. Data, hora, o que aconteceu. Faz meses. Eu li cada linha hoje à noite.
O silêncio agora era de outro tipo. Era o silêncio de quem acabou de perceber que o chão que achava sólido era, na verdade, vidro. E o vidro havia quebrado. Isso é uma traição, Suelen disse, e havia uma raiva nova na voz, diferente do arrependimento encenado de alguns minutos atrás. Uma funcionária sua me espionando dentro da minha própria casa. Da casa da minha mãe, Mário corrigiu, com uma calma absoluta. Que eu construí para ela. Onde você foi morar. Não o contrário. A conversa durou pouco mais de 1 hora. Suelen tentou cada ângulo possível. Tentou a culpa, dizendo que ele havia deixado sozinha enquanto trabalhava demais. Tentou a comparação, dizendo que outras mulheres em sua posição teriam feito pior. Tentou o apelo emocional, com lágrimas que chegaram no momento curiosamente conveniente. Tentou a negociação, dizendo que podia mudar, que precisava de uma chance, que o casamento valia mais do que um erro. Mário ouviu tudo, sem interromper, sem elevar a voz, com aquela atenção total que ele dedicava a situações que exigiam clareza absoluta antes de qualquer decisão. E quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu ouvi você, ele disse. Agora você vai me ouvir. Suelen ergueu os olhos. O que eu vi hoje não foi um erro, ele disse. Erro é uma vez, é um momento, é algo que a pessoa faz e se arrepende antes mesmo de terminar. O que eu vi hoje foi conforto. Você estava confortável fazendo aquilo. Você estava acostumada. A palavra caiu no ar com um peso enorme. Acostumada. E isso, ele continuou, não é algo que muda com uma conversa. Não é algo que muda com promessa. É quem você é quando acha que ninguém está olhando. Suelen abriu a boca. Amanhã cedo vou ligar para o meu advogado. Ele disse, antes que ela falasse qualquer coisa. Você vai receber tudo o que tem direito por lei. Não vou te prejudicar financeiramente. Mas você vai sair desta casa. O silêncio que se instalou era definitivo. Suelen olhou para ele por um longo momento. E pela primeira vez desde que havia entrado naquela mansão, ela não tinha resposta. A manhã seguinte chegou com um sol limpo e forte, daquele jeito que parece indiferente a tudo o que aconteceu na noite anterior. O jardim estava verde, os pássaros faziam barulho lá fora, e a mansão acordou com uma tensão silenciosa que todo mundo sentia, mas ninguém nomeava em voz alta. Mário estava na mesa do café da manhã quando Cláudia trouxe o café. Ela colocou a xícara na frente dele com cuidado extra, sem fazer contato visual, sem dizer nada. Mas antes de se afastar, ele a chamou pelo nome. Ela parou. Virou. Obrigado, ele disse. Simples assim. Cláudia assentiu, com uma expressão que misturava alívio e emoção contida. Tinha carregado aquelas anotações por meses sem saber se algum dia serviriam para alguma coisa. Sem saber se o patrão acreditaria, se valeria a pena, se ela estava fazendo a coisa certa ou se perderia o emprego por isso. Agora sabia. Valeu a pena. Mário ligou para o advogado às 8 da manhã. Rodrigo era um homem eficiente e discreto, que trabalhava com a família havia anos e conhecia cada detalhe do patrimônio de Mário com uma precisão quase cirúrgica. A conversa foi curta, direta, sem rodeios. Mário explicou a situação. Rodrigo não fez perguntas além do necessário. Disse que teria os documentos iniciais prontos até o fim do dia. Quando desligou o telefone, Mário ficou sentado por um momento com o aparelho na mão, olhando para a janela. Não havia arrependimento no que sentia. Havia uma espécie de peso que vinha não da decisão em si, mas do tempo que havia levado para tomá-la. De tudo que havia preferido não ver enquanto ainda havia espaço para ver. De cada sinal que havia ignorado porque ignorar parecia mais fácil do que enfrentar. Mas isso era ontem. Hoje era diferente. Suelen desceu tarde, como sempre. Estava arrumada, o que surpreendeu Mário num primeiro momento. Não era a aparência de quem havia chorado a noite toda. Era a aparência de quem havia tomado uma decisão própria durante a noite e estava testando o terreno para ver até onde ia. Ela sentou à mesa, pegou a xícara de café, olhou para ele por cima da borda. Eu pensei muito essa noite, ela começou. Eu também, ele respondeu. Eu acho que a gente não precisa chegar a esse extremo, ela disse, com um tom que tentava soar racional, ponderado. A gente pode conversar, pode fazer terapia de casal, pode estabelecer limites com sua mãe. Suelen, ele interrompeu, com suavidade. Já liguei pro Rodrigo. Ela parou no meio da frase.
Os documentos ficam prontos hoje, ele continuou. Você vai receber o que tem direito. Vou garantir isso pessoalmente. Mas a decisão está tomada e não vai mudar. O rosto de Suelen passou por uma sequência rápida de expressões. A tentativa de manter a compostura. A raiva mal contida. E então, quando percebeu que o terreno estava definitivamente firme, algo endurece nela. Você vai se arrepender, ela disse, a voz baixa. Pode ser, ele respondeu, com uma honestidade desarmante. Mas me arrepender de ter feito a coisa certa é algo com que eu sei viver. Me arrepender de ter ficado parado enquanto minha mãe era humilhada dentro da minha própria casa. Isso eu não conseguiria. Suelen empurrou a cadeira, levantou sem terminar o café e subiu as escadas sem olhar para trás. Dona Marta estava no jardim quando Mário foi até ela. Estava sentada numa das cadeiras de ferro brancas, com cobertor sobre os joelhos apesar do calor, olhando para as mudas que havia plantado no canto do jardim. O médico havia recomendado repouso, mas Dona Marta não era do tipo que ficava deitada quando havia sol lá fora. Mário puxou a cadeira do lado e sentou. Como estão os joelhos? Ele perguntou. Reclamando, ela disse, com um sorriso pequeno. Mas eles sempre reclamaram. Não é novidade. Ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o jardim. Uma garça passou voando alto lá em cima, branca contra o azul do céu. Mário, Dona Marta disse, sem tirar os olhos do jardim. Eu quero que você saiba que eu nunca quis que você fizesse isso por mim. Eu sei, mãe. E quero que você saiba também, ela continuou, que eu não guardo raiva. Nunca guardei. Não é assim que eu fui criada e não é assim que eu criei você. Ele olhou para ela. Mas, ela disse, e havia um fio de aço nessa palavra, eu também aprendi que aceitar tudo em silêncio não é humildade. Às vezes é só o medo de incomodar. E medo não é uma boa razão para deixar as coisas continuarem erradas. Mário ficou olhando para a mãe por um longo momento. Aquela mulher pequena, com o cobertor nos joelhos e as mãos no colo, havia carregado mais do que qualquer pessoa deveria carregar ao longo da vida. E ainda assim estava ali, no jardim, com a coluna ereta e os olhos serenos, falando sobre não guardar raiva. Ele sentiu um nó na garganta que engoliu antes de responder. A senhora nunca me ensinou a fazer menos do que é certo. Ele disse. Dona Marta virou o rosto para ele. Olhou para o filho com aquela profundidade que só as mães têm, aquele olhar que enxerga o menino dentro do homem. Não, ela concordou, com voz suave. Nunca ensinei. E então estendeu a mão para ele. Mário pegou aquela mão. As manchas da idade, as veias marcadas, os dedos que haviam trabalhado a vida inteira. Segurou com os dois. Ficaram assim, mãe e filho, sentados no jardim, com o sol da manhã aquecendo tudo ao redor. E pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia respirar. Como se um peso enorme houvesse sido retirado do ar. Mas o que ainda estava por vir era maior do que qualquer um dos dois imaginava. Porque Suelen não havia terminado. E quando uma pessoa acostumada a vencer sente que está perdendo, ela não vai embora em silêncio. Suelen passou o resto da manhã no quarto, e Mário sabia, pelo silêncio calculado que vinha de lá, que ela não estava simplesmente aceitando a situação. Conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem está planejando. Por volta do meio-dia, ela desceu com as malas. Não eram todas as malas. Eram duas, escolhidas com cuidado, com as roupas mais caras, as joias, os documentos pessoais. O suficiente para ir embora com dignidade encenada. O restante ficaria para ser buscado depois. E Mário sabia que esse depois seria usado como pretexto para voltar, para tentar mais uma conversa, para encontrar mais uma brecha. Mas antes de chegar à porta, ela parou no meio da sala. Mário estava no escritório, com a porta aberta. Ele a viu parar. Esperou. Eu vou embora, ela disse, a voz projetada para que ele ouvisse do escritório. Mas eu quero que você saiba que você está cometendo o maior erro da sua vida. Mário saiu do escritório devagar. Ficou parado na entrada da sala, os braços cruzados, olhando para ela. Você vai sentir minha falta, ela continuou, e havia uma mistura de raiva e de algo que queria parecer convicção. E quando sentir, vai ser tarde demais. Ele ficou em silêncio por um momento. Suelen, ele disse por fim, com uma voz tranquila que não tinha crueldade, mas também não tinha espaço para negociação. O Rodrigo vai entrar em contato com seu advogado ainda hoje.
Tudo que é seu por direito vai ser respeitado. Mas essa conversa já acabou ontem à noite. Ela olhou por um longo segundo. Esperava a reação. Esperava vacilo. Esperava aquela hesitação que havia funcionado tantas vezes antes, quando ele estava prestes a confrontá-la e ela encontrava o ângulo certo para desviar. Não havia hesitação. Havia apenas aquele olhar fixo, calmo e definitivo. Suelen pegou as malas. E saiu. A porta se fechou com um clique suave que ecoou pela mansão inteira. Cláudia, que estava no corredor fingindo organizar uma prateleira, soltou o ar devagar. Na cozinha, o chefe contratado por Suelen, que havia chegado para preparar o almoço, ficou sem saber se ficava ou ia embora. Mário passou por ele e disse, sem cerimônia, que podia ir, que o almoço seria preparado em casa mesmo, do jeito de sempre. O homem foi embora sem fazer perguntas. Naquela tarde, foi Cláudia quem preparou o almoço. Arroz, feijão, frango assado, aquela farofa que Dona Marta havia ensinado a ela anos atrás. Comida de verdade, com cheiro de verdade, que tomou conta da cozinha e chegou até o jardim onde a senhora ainda estava sentada. Dona Marta ergueu o nariz, reconheceu o cheiro, e fechou os olhos por um segundo com um sorriso discreto. Almoçaram juntos, mãe e filho, na mesa grande da sala de jantar que por meses havia sido usada para jantares elaborados com convidados que Mário mal conhecia. Sem chefe, sem louça importada, sem aquela formalidade que Suelen havia instalado no lugar como se sofisticação e distância fossem a mesma coisa. Só os dois. E a comida simples que sabia melhor do que qualquer coisa que havia sido servida naquela mesa nos últimos tempos. Dona Marta comeu devagar, com cuidado por causa dos joelhos que ainda doíam. Mas havia uma leveza nela que Mário não via há muito tempo. Uma leveza nos ombros, no jeito de segurar o garfo, no jeito de olhar ao redor como se o espaço finalmente voltasse a pertencer a ela também. Tô pensando numa coisa, Mário disse, no meio do almoço. Ela o olhou. Aquele canteiro que a senhora plantou no fundo do jardim. Quero aumentar ele. Deixar a senhora usar a área toda do fundo, do jeito que quiser. Dona Marta baixou o garfo. Olhou para o filho com uma expressão que ele não soube nomear imediatamente. Levou um segundo para perceber que era surpresa genuína. A surpresa de quem estava tão acostumado a pedir pouco que não esperava receber mais do que o mínimo. Filho, ela disse, com a voz levemente embargada. Você não precisa. Eu sei que não preciso, ele interrompeu, com gentileza. Quero. Dona Marta ficou em silêncio por um momento. Então pegou o garfo de novo, olhou para o prato, e disse numa voz baixa que carregava uma vida inteira de amor contido, eu queria plantar roseiras. Sempre quis, nunca tive espaço. Então vai ter roseiras, ele disse. E foi simples assim. Nos dias seguintes, a mansão passou por uma transformação silenciosa mas profunda. Não foram reformas, não foram trocas de móveis, não foram gestos grandiosos. Foi algo mais sutil e mais verdadeiro do que qualquer decoração. Foi o espaço voltando a ter o tamanho certo para as pessoas que estavam nele. Dona Marta voltou a preparar bolo às terças-feiras. O cheiro de baunilha e canela voltou a tomar conta dos cômodos como antigamente. Cláudia cantarolava enquanto trabalhava, coisa que havia parado de fazer há meses sem nem perceber quando. Mário chegava em casa no fim do dia e havia algo leve esperando por ele, algo que ele havia esquecido como era sentir. O processo de divórcio correu sem maiores sobressaltos. Suelen tentou algumas manobras através do advogado, pediu valores além do combinado, tentou questionar bens que claramente não lhe pertenciam. Mário não entrou em guerra. Deixou Rodrigo resolver cada ponto com calma e precisão, cedeu onde era justo, não cedeu onde não era, e em menos de 3 meses o assunto estava encerrado. Ela saiu com o que tinha direito. Nem mais, nem menos. Numa tarde de sábado, algumas semanas depois, Mário estava sentado no jardim quando viu a primeira roseira que Dona Marta havia plantado no canteiro novo. Era pequena ainda, com 2 brotos verdes saindo do caule, tímidos e firmes ao mesmo tempo. A mãe estava ajoelhada na terra, de luvas, com aquela concentração tranquila de quem está fazendo exatamente o que deve estar fazendo. Mário ficou olhando para ela por um longo momento. Pensou na rua de terra sem asfalto, nos livros amassados comprados em feira, no cartão amassado no bolso de um menino de 17 anos dentro de um ônibus às 5 da manhã, em tudo que havia sido construído, em tudo que havia custado, em tudo que havia valido a pena e em tudo que havia sido quase perdido por distração.
Dona Marta ergueu os olhos do canteiro e encontrou o olhar do filho. Sorriu. O sorriso simples, verdadeiro, que chegava aos olhos. Mário sorriu de volta. E naquele jardim, com terra nas mãos dela e só nos dois, a história que havia começado numa rua de terra sem asfalto fechou um círculo que nenhum dinheiro poderia ter comprado. Porque no fim, o que Mário havia construído não era uma mansão. Era um lar. E um lar, de verdade, só existe quando as pessoas certas estão dentro dele. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama.